De volta com o Jornal do Dia e um assunto que pautou toda a imprensa nessa última semana. O deputado federal Rafael Mota, que ainda não aparece, não foi colocado nas pesquisas para o Senado. Mas o PSB Nacional garante que ele é sim pré-candidato ao Senado e é com ele que eu vou conversar a partir de agora. Boa tarde, deputado. Uma alegria tê-lo aqui conosco no Jornal do Dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Micarla. É um prazer estar aqui. Acho que é a primeira vez que nós sentamos, É a numa primeira bancada de vez, né? entrevista. É Que prazer verdade. enorme. Estávamos com saudade de você na televisão, Obrigada, viu? Rafael. Obrigada, Obrigado porque eu pelo acho que convite. quando eu saí da televisão, acho que você ainda estava estreando assim no mundo Mais ou menos político, né? isso, Mais ou menos você já isso. com larga experiência, né? Mas, Rafael, vamos começar falando Pois não. sobre o que as pessoas querem saber. Porque você é um deputado federal, já conhecido apesar da sua juventude, mas de repente o seu nome começa a aparecer como um possível pré-candidato ao lado da governadora Fátima Bezerra, que é pré-candidata à reeleição. E aí, de repente, aparece o nome de Rafael Mota. É, não é? Não, já tem um pré-candidato ao lado da governadora. Afinal de contas, deputado Rafael Mota, você é ou não é pré-candidato ao Senado? Você já chegou com tudo, né, Ah, Micarla? lógico. É o que o povo quer Primeiro, saber. Micarla, deixa eu só fazer aqui um gesto que eu tenho um carinho especial pela cidade de São Gonçalo. Não podia deixar aqui de me solidarizar com toda a família Sim. do ex-prefeito Paulo Emídio. Fomos adversários no município, mas sempre nos tratou com muito respeito. E eu não poderia deixar aqui de externar essa solidariedade a toda a família, em nome da sua esposa, Terezinha. Fica aqui o nosso reconhecimento. Bom, entrando nessa área política, Micarla, eu sou um deputado jovem, fui vereador, fui deputado federal, reeleito. E realmente a gente começou a analisar realmente o cenário político desse ano, né? Um cenário que a gente tem contado com alguns nomes que têm que ser colocados à disposição para disputar essa campanha, essa candidatura de Senado. E eu ando muito, Micarla, vou muito para o interior do estado, converso com as pessoas, converso com lideranças políticas, pessoas com mandato, pessoas sem mandato, interajo nas redes sociais, interajo com prefeitos, com vice-prefeitos que são muito importantes, com vereadores que são muito importantes. E o que a gente escuta pelo estado do Rio Grande do Norte é basicamente eles não. As pessoas não querem essas pré-candidaturas que estão colocando o nome a postos, né? Então, achei interessante, né, visto que o nosso trabalho como deputado federal, como parlamentar, tem sido aprovado pelo Rio Grande do Norte. Inclusive, a nossa campanha de 2018 foi uma campanha muito vitoriosa, as pessoas não acreditavam que nós iríamos nos reeleger. E o nosso trabalho, ao longo do tempo em Brasília, foi reconhecido pelo povo do Rio Grande do Norte. Então, eu acho justo, eu acho meritório, eu acho, inclusive, legítimo o nosso partido, que, inclusive, tem uma parceria nacional com o Partido dos Trabalhadores em Brasília, com a filiação do Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, agora nos quadros do nosso Partido Socialista Brasileiro, que vai ser o nome, inclusive, de vice-presidente do presidente Lula. Então, a nossa preocupação é basicamente a gente dar uma nova cara para essa disputa. Eu acho que é saudável, o povo do Rio Grande do Norte, inclusive, tem estimulado. Tive agora, na semana retrasada, a marcha dos prefeitos e vereadores, e muitos prefeitos que não são aliados políticos nossos, aliados partidários, dizem que realmente as pessoas, os seus eleitores não querem as opções que aí estão, né? São duas opções que as pessoas conhecem, já sabem da sua história política. Um tem sido, de certa forma, muito um carrasco do trabalhador brasileiro, né? Pai da reforma trabalhista, pai da reforma da Previdência, e as pessoas sabem quem ele é. E o outro nome que se coloca também é um nome que as pessoas veem que não sabe qual é a coerência ao longo da sua história política. E é importante a gente deixar isso claro porque a gente escuta isso em todo o estado do Rio Grande do Norte. Nosso partido pediu realmente para que o nome fosse incluído nas pesquisas. Recentemente saiu uma pesquisa que não cita o nosso nome, mas as próximas virão. A gente fez esse pedido. É importante dizer que muitas pesquisas irão aí ser direcionadas para algumas orientações daqueles que a encomendaram, mas a gente não trabalha na base da aventura, Micarla. Eu sou um parlamentar e um agente político muito consciente, muito pé no chão. Iremos fazer pesquisas também, qualitativa, que a gente já sabe mais ou menos o que o eleitor do Rio Grande do Norte quer, porque eu circulo muito, informalmente a gente já sabe o que é que o eleitor tem pedido para essas candidaturas, mas nada mais justo do que tecnicamente a gente avaliar. E eu acho que quem vai decidir isso realmente é o povo do Rio Grande do Norte. Então a gente está nessa empreitada, né, como disse, rodando o estado do Rio Grande do Norte, levando o nosso trabalho, as pessoas têm estimulado, o que é muito gratificante. Mas, deputado, a gente viu, acho que o Rio Grande do Norte inteiro, principalmente quem gosta de política, viu, quando o presidente do seu partido colocou de uma forma muito clara:
Olha, ele é pré-candidato ao lado na chapa com o PT ou sem estar na chapa com o PT. É isso, é prego batido e ponta virada? A gente tem discutido com o presidente, ele sabe que a viabilidade é alta. Eu não sou, como eu disse, não sou a base do achismo, a gente não trabalha na base do achismo. O que a gente tem feito realmente é ver o que as pessoas pensam sobre isso. E realmente está ganhando um volume muito grande. As pessoas têm visto como um nome diferenciado, um nome coerente em relação às suas posições. É importante dizer que o nosso voto na governadora Fátima, né, na sua reeleição, é irrevogável. O nosso voto no presidente Lula também é irrevogável. Nosso partido vai caminhar junto com essas candidaturas, porque a gente sabe que é o melhor para o Brasil, o melhor para o estado do Rio Grande do Norte. A nossa discussão com o presidente nacional do nosso partido é justamente essa, a gente oferecer para o Rio Grande do Norte uma candidatura onde as pessoas saibam qual é o nosso lado, saibam qual é o nosso papel como agente político. São 8 anos no Senado, 8 anos é muito tempo. E a gente precisa colocar pessoas que tenham coerência, que deem realmente um andamento às mudanças que o estado do Rio Grande do Norte precisa, que a gente, quando haja uma reforma pretendida, a gente saiba estar do lado dos trabalhadores, do lado do aposentado, do lado da pessoa com deficiência, do lado dos prefeitos, dos vice-prefeitos, dos vereadores, da população de um modo geral. Então é isso que o presidente do nosso partido tem estimulado. Tem dito, Rafael, se existe viabilidade, vá em frente e eu estou encampando essa luta. Então você pode ser um candidato ao senador independente, mas apoiando a reeleição da governadora Fátima? O apoio à governadora Fátima é irrevogável, assim como o apoio ao presidente Lula. A nosso papel, como disse, é oferecer um novo nome, uma nova identidade para essas pré-candidaturas que se colocam aí. Se a gente analisar as pesquisas, né, as pesquisas elas dizem muito sobre isso, né? A população do Rio Grande do Norte ela não vê com muito bons olhos essas composições que são imissíveis, né? Composições, historicamente, o Rio Grande do Norte não tem aprovado alguns acordos que são tratados entre alguns agentes políticos. Quando você fala desses acordos, você diz, por exemplo, vamos colocar de uma forma bem clara e bem pontual. Você é um político com viés de esquerda, não é de hoje. Exato. Você é um político que vem dando todo o apoio ao governo Fátima Bezerra e também não é de hoje. Vamos assim colocar, o seu adversário dentro da chapa governista é alguém, o ex-prefeito Carlos Eduardo, é alguém que já esteve ao lado da governadora Fátima, já foi adversário, já esteve ao lado do presidente Lula, já foi para o lado do presidente Bolsonaro, volta agora para o presidente Lula, volta agora para a governadora Fátima. Na última eleição se posicionou radicalmente, fez críticas ferrenhas à governadora. Quando você coloca esse tipo de arranjo, que você fala, é exatamente isso, a população ainda, quer dizer, a população voltou a ter memória e não vai aceitar esse tipo de composição? Não aceita. Historicamente, a gente já viu isso em eleições passadas. Essas reuniões que tentam agrupar americano com abecedista é uma coisa que não resulta numa eleição vitoriosa, né? E o nosso papel é esse. As pessoas sabem quem são os pré-candidatos que se colocam aí, sabem o histórico de cada um. E sabem também o meu histórico de coerência. As pessoas estão acostumadas a me ver ao lado da governadora, defendendo as pautas do governo, defendendo as pautas do governo do Estado, sendo radicalmente contra a retirada de direitos dos trabalhadores em Brasília. O nosso papel como parlamentar, propriamente como dirigente partidário também, é sempre mantendo-se a coerência. Eu acho que na política a gente tem que ter coerência para a gente poder sair às ruas e pedir o voto, e pedir realmente o apoio político. Eu acho que isso parte de um pressuposto de que político realmente tem que ter a sua identidade, a sua identidade partidária, a forma como você se comporta politicamente. Eu digo isso, Micarla, porque em 2018 eu ia para o interior do estado, a gente ia nos rincões do Rio Grande do Norte e vinham muitas pessoas, as pessoas idosas. Você via que era um cidadão que morava no sítio, ali mais no campo, e ele vinha lá e falava, Rafael, poxa, obrigado por você estar lá em Brasília defendendo nós que somos aposentados. Como é que um cidadão desse, que está lá, muitas vezes isolado, mas os smartphones, a própria rede social, ela relembra como interagiu cada um no seu comportamento político. Então, cada um vai ter que responder, nesse momento atual, o seu comportamento passado. E o meu comportamento passado sempre foi um comportamento de coerência. Se tem uma coisa que eu sou, é coerente. E vou manter essa minha coerência, porque eu acho que é uma qualidade primordial para o político. E você acha que essa sua coerência justificaria também uma coerência por parte da governadora em estar ao seu lado, em gostar, em querer tê-lo ao seu lado? Não, ela já tem o nosso apoio, ela sabe disso, a nossa defesa. Fui coordenador de bancada durante um período em qual
ela já era governadora, a gente sempre teve apoio, mandei emendas parlamentares para o povo do Rio Grande do Norte, para a execução através do Estado do Rio Grande do Norte. A primeira emenda de bancada da história para a segurança pública do Estado foi de nossa autoria. Então, tudo isso demonstra que nós temos realmente uma parceria política administrativa com a governadora. Agora, eu só não entendo realmente o que está acontecendo nesse cenário, porque nós somos aliados nacionalmente, o PSB é aliado do PT, o PT defende realmente candidaturas que defendem os trabalhadores. Eu sou um candidato, eu sou um deputado federal que defendo realmente os trabalhadores brasileiros, e a gente realmente tenta entender o que está acontecendo no cenário nacional, até porque existe candidaturas a presidente de determinados partidos, existem uma composição nacional com a qual o PSB tem feito junto com o PT na nossa defesa. A gente sabe que foram adversários Alckmin e Lula ao longo de décadas, mas o momento é um momento de realmente combater o que está se desenhando no cenário nacional. Todas essas situações que a gente vive, desde a compra de Viagra até passando pela forma como foi gerenciada a pandemia, né, com mais de 650 mil mortes, tudo isso parte de um pressuposto de uma falta de preocupação com o brasileiro. E o nosso partido, o PSB, um partido de centro-esquerda, vai estar sempre na dianteira no que for de defesa realmente da vida humana e principalmente dos interesses dos brasileiros na sua maioria. E é isso que eu tenho tentado mostrar, que o nosso partido, essa nossa pedido de inclusão do nome nas pesquisas, tem ganhado um volume muito grande porque as pessoas têm dito pelo interior do Estado, os prefeitos, como eu tenho dito, né, através da marcha dos prefeitos, a nossa própria nominata tem interesse de uma pré-candidatura ao Senado porque sabe que é viável e sabe que existe entre eles e entre nós a possibilidade também de eleger um deputado federal. O nosso trato político com essas figuras políticas sempre é um trato direto, um trato muito democrático. E isso tem me estimulado muito, né? Obviamente que, como eu disse, precisa de pesquisa, saber como a viabilidade do nome, etc. e tal. Mas, informalmente, o volume, a dimensão que isso está ganhando tem me surpreendido positivamente. Porque as pessoas sabem que não existe a possibilidade, talvez, de dar o apoio e o suporte político aos nomes que aí estão. Você vê pelos dados das próprias pesquisas, os indecisos, os que não sabem, não responderam, não votam em nenhum. Então, tudo isso deixa muito claro que está aí, aberto um espaço para alguém que realmente representa o Estado do Rio Grande do Norte, talvez no Senado. Obviamente que tudo passa de um estudo técnico, de uma questão de pesquisas das mais diversas estirpes vão ser lançadas aí a público. Mas a gente vai partir realmente de uma construção de fora para dentro, né? O que as pessoas pensam, o que acham e se existe viabilidade. Até o momento a gente tem visto que tem viabilidade e a gente tem o apoio nacional do PSP. O nosso presidente ele tem sido enfático. Rafael, a gente precisa realmente ter uma representação também no Senado. O seu nome é viável. A gente tem analisado o cenário ambiental lá do Estado do Rio Grande do Norte. Então, assim, Rafael Mota é pré-candidato ao Senado. A gente tem que partir, obviamente, de pesquisas, né? Mas existe realmente essa possibilidade, uma possibilidade concreta, ao lado da governadora sempre, ao lado do presidente Lula, ao lado de Alckmin, ao lado daqueles Rafael, que são do deixa eu chamar aqui duas pessoas que estão querendo também participar. Gustavo Negreiros, Thaisa Galvão, onde vocês estão? Apareçam, pronto. Os dois, inclusive, hoje em perfeita harmonia, os dois de azul, que não é... Né? Eu não gostei que Gustavo me recebeu de terno e gravata. De terno e gravata? Ele costuma receber. Mas hoje ele está mais assim, mais o quê? Gustavo, você que entende de moda, de paleta de cores, você está mais o que hoje? Eu estou mais light. Ah, está mais light. Pronto. Olha, eu quero que vocês dois aguardem aí, porque a gente vai agora para o YouTube. Então, não saiam, porque daqui a pouquinho a gente vai continuar aqui essa entrevista com o deputado federal Rafael Mota. Olha os dois, já, como eu digo, lambendo a rapadura, loucos para começarem a fazer as perguntas. Meu Deus do céu, deixa eu ver quem está com cara de que vai fazer... Não, eu acho que Gustavo. Thaisa está com a cara mais amena hoje, né, Thaisa? Não? Os dois estão amenos, Os dois estão com a cara... Os dois estão com as caras mais amenas. Espera aí, só um pouquinho... Deputado Rafael Mota, a gente vai continuar agora no YouTube, mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. O ex-deputado Henrique Alves esteve aí nesse local na sexta-feira e eu fiz a seguinte pergunta a ele. Você não tem medo de Rafael Mota deixar de ser candidato e deixar você só com um pincel na mão como candidato a deputado? E ele disse, não, de forma alguma. E eu quero saber agora de você, antes da gente ir para o YouTube, tem perigo de a sua saída
a sua saída para ser pré-candidato ao Senado e candidato ao Senado. Existe o risco do PSB não eleger nenhum deputado federal, inclusive não eleger o próprio Henrique? Peraí que você não vai me responder isso agora, não. Daqui a pouquinho, aqui no Jornal do Dia, volta aqui com o Jornal do Dia, aqui no YouTube da TV Ponta Negra, e você já pode aí avisar. Eu tenho um amigo que gosta de política, deixa eu avisar ele. Aproveita e fica seguindo a gente no YouTube e também coloca o sininho, porque qualquer momento que tiver uma entrevista política, você já vai estar sendo devidamente avisado. Aproveita também e já começa a fazer a sua pergunta aí no chat no YouTube. Eu deixei uma pergunta no ar, deputado Rafael Mota. Deixei a pergunta a sua saída inviabiliza qualquer candidatura, qualquer eleição de um deputado federal no seu partido PSB, inclusive do ex-deputado, ex-ministro Henrique Alves? Interessante sua pergunta, Micaela, porque eu acho que o maior sintoma seria de uma possível saída minha para disputar a candidatura de deputado federal seria o não estímulo da nossa nominata. Então, o que está acontecendo é realmente o oposto. As pessoas estão vendo que realmente com a possibilidade da nossa saída, continua-se muito concreto a viabilidade da formatação da nossa chapa fazer um nome de deputado federal. Com a minha presença na chapa, a possibilidade de fazer dois se torna também real. Mas certamente o estímulo que a chapa tem me dado, de todos os nomes, desde Henrique, Janiaire, Pablo Aires, Tabata, o Wellington Roberto, o Wellington Bernardo, todas essas pessoas têm estimulado porque sabem que é viável. Então, assim, eu acho que isso não passa por essa discussão. A discussão, assim como a nossa chapa foi muito bem elaborada, as pessoas confiam na nossa condução como dirigente partidário, o estímulo para essa possibilidade de candidatura deixa claro realmente que não existe nenhum tipo de prejuízo à nossa nominata de deputado federal. São diversos nomes importantes na política potiguar, das mais diversas áreas, do segmento LGBTQI+, da política de um modo geral, do pessoal do sindicato, das pessoas realmente do interior do Estado, de polos do interior do Estado, regionais. Acho que a nossa elaboração de nominata, não existe ninguém que queira que um tenha menos voto, não. Pelo contrário, cada um flui no seu veio, né? Onde se penetra na sua classe. E eu acho que esse estímulo que eles têm me dado é muito sintomático em dizer realmente que existe ainda a formatação e principalmente o fortalecimento do nosso partido, com a possibilidade de disputar o Senado Federal e mantendo-se uma vaga de deputado federal. Você vê o próprio ex-ministro, ex-deputado Henrique, foi muito bem citado na última pesquisa que nós vimos recentemente. Isso é um estímulo, eu acho, para todos da chapa, entendeu? Acho que isso tem demonstrado que essa possibilidade se torna cada vez mais real. E o nosso nominata, como eu disse, está muito coesa, muito unida, e todos eles dialogam entre si, o que é muito importante e é muito interessante isso, né? Não é uma chapa onde um quer o prejuízo do outro, todo mundo quer que tenha os votos realmente para aquele que estiver mais bem posicionado possa ocupar essa vaga de deputado federal. Deputado Rafael Mota, vamos aqui, Thaisa Galvão, Gustavo Negreiros. Vamos agora aqui para a Cova dos Leões, ó. Leão, Gustavo Negreiros, Leoa, Thaisa Galvão. Vamos aqui para eles, Gustavo. Quem quer fazer a pergunta primeiro? Hoje eu estou boazinha, estou no clima de vocês. Quem quer fazer a pergunta primeiro? Thaisa Galvão quer fazer Primeiras a pergunta. Mães. Primeiro, ladies first. Primeiras mães, né? As mães primeiro. É com você, Thaisa. Boa tarde, Rafael. Rafael, hoje eu vi uma entrevista do ex-ministro Rogério Marinho. Ele disse que é pré-candidato a senador porque o presidente Jair Bolsonaro pediu. A gente vê a pré-candidatura de Carlos Eduardo Alves que vai disputar o Senado porque a governadora Fátima Bezerra pediu. Quem é que está pedindo para Rafael Mota ser pré-candidato a senador? Thaisa, primeiro cumprimentada, o Feliz Dia das Mães aí, sua menina está cada dia mais bonita e grande, viu? Eu lembro dela pequenininha. Já está uma moça, viu? Parabéns pela filha. Olha, eu acho que o que eu estou sentindo de estímulo é de todas as áreas, basicamente desde a política mesmo, de um modo geral. Como disse, nós tivemos a marcha dos prefeitos e dos vereadores, Thaisa. Mas o povo do Rio Grande do Norte, de um modo geral, tem feito esse pedido, né? Não sei se o povo do Rio Grande do Norte tem estimulado o ex-ministro Rogério Marinho. Não sei se o povo do Rio Grande do Norte também tem essa atenção, esse pedido também em relação à candidatura de Carlos Eduardo. O que eu posso falar é por mim. Do nosso modo, né, do nosso lado, as pessoas têm estimulado e muito,
porque o que a gente escuta realmente pelo interior o pedido de eles não se sentem representados por essas candidaturas, que eu respeito totalmente, cada um na sua área, cada um do seu estilo, da sua forma, do seu pensamento, penso diametralmente oposto a alguns desses pré-candidatos, mas o povo do Rio Grande do Norte tem feito esse pedido, e eu acho interessante a gente deixar as pessoas, né, deixar o Potiguar fazer essa escolha. Você quer ser, então, o candidato a senador do povo, e não de Bolsonaro, e não da governadora? Não, de Bolsonaro jamais, mas da governadora, ela, como eu disse, ela tem o meu apoio, o meu suporte, ela vai ter a minha admiração, ela vai ter a nossa parceria. Nós somos parceiros no Parlamento Brasileiro, na Comissão da Educação, juntos defendendo a educação do nosso país. Ela pedia para replicar, inclusive, posicionamentos dela, que era no Senado, replicávamos na Câmara dos Deputados, o que é muito importante. A minha admiração por ela sempre vai existir, sempre vai continuar. E o meu voto com ela também vai continuar. Mas o que eu tenho sentido é um estímulo realmente das pessoas, de um modo geral. Pessoas que eu jamais imaginava nos citam no Twitter, vêm na nossa rede social, a gente circula pelos cantos, as pessoas, Rafael, finalmente vamos para frente, vamos ter alguém realmente que tenha uma coerência nos seus posicionamentos, alguém que seja contra o presidente Bolsonaro, que nos representou na Câmara dos Deputados, contra as reformas, etc. Isso é o maior estímulo e o maior combustível que a gente está tendo. Além de tudo, também existia também um pedido da Executiva Nacional do Partido. Tivemos o congresso agora do partido em Brasília, onde diversos nomes estão sendo estimulados para serem candidatos a senador. O próprio deputado federal Alessandro Molon vai ser candidato a senador no Rio de Janeiro, junto com Marcelo Freixo ao governo do estado. Nós temos candidaturas em São Paulo, junto com a possível candidatura de Márcio França, junto com Luxemburgo. Luxemburgo vai ser candidato a senador no Tocantins. Então, tudo isso tem mostrado basicamente que o nosso partido tem direito, tem a opção de ocupar esses espaços. E não diferentemente aqui no Rio Grande do Norte, a gente não precisa pedir licença para ninguém para ocupar esse espaço, a gente pede justamente para que se escutem as pessoas, o Potiguar, para saber o que eles pensam. As pesquisas, obviamente, que vão dizer, vai vir uma sorte de pesquisas aí, que a gente sabe, muitas direcionadas, mas a maior pesquisa que a gente está tendo ultimamente é realmente conversar com a população do Rio Grande do Norte. Agora vamos perguntar aqui, vamos aqui de novo aos nossos comentaristas, Gustavo Negreiros. E aí, aguentou ficar esperando Thaisa perguntar para poder agora fazer a pergunta? Então, pode fazer sua pergunta ao deputado Rafael Mota. Boa tarde, deputado. Um prazer ter aqui no Jornal do Dia. Deputado, o senhor foi aceito pelo socialismo, pela esquerda aqui do Rio Grande do Norte. Sempre esteve muito presente junto à governadora, principalmente com seus pleitos em Brasília. É querido pelos petistas que não seja a governadora e Raimundo Alves. O senhor foi escutado nessa formação da chapa junto com o camarada Carlos Eduardo? O senhor foi escutado na formação da chapa com o Walter Alves? O senhor se sente contemplado nessa formação de chapa do PT, MDB, PDT? E aí, por que o senhor, já não com esse diálogo, tanta afinidade com o PT, não foi logo colocado nessa chapa principal? É interessante, Gustavo, sua pergunta. Primeiro eu vou lhe passar depois uns tutoriais aí de troca de pneu, viu? Que você está com zero à esquerda aí na troca de step, viu, amigo? É verdade. Mas brincadeiras à parte, Gustavo, é interessante essa sua pergunta, porque é importante historiar talvez um pouco essa construção que está tendo hoje no Rio Grande do Norte, né? Na visita do presidente Lula, em agosto de 2021, estivemos com ele, né? Salvo engano, agosto, estivemos com ele e nós deixamos o nosso nome à disposição, dizendo que achávamos que o nosso nome poderia ser um nome que poderia realmente vencer o bolsonarismo. Eu, particularmente, votaria com toda certeza na deputada Natália Bonavides se ela tivesse idade para ser candidata a senadora, porque eu acho que é uma grande parlamentar, defende o povo do Rio Grande do Norte, tem pautas que são importantíssimas no cenário nacional. Assim como também acharia muito bom se eu pudesse apoiar o atual senador Jean Paul Prats, que tentou ensaiar ali, mas infelizmente não teve tanto crescimento nas pesquisas. Eu me deixei à disposição, que poderia ser um nome realmente que poderia estar ali fazendo frente a esse antagonismo nacional. E a partir daí, eu sou um sujeito muito compreensivo e também diplomático, e fomos construindo isso, né, junto com alas do PT também. É importante dizer que pode até existir, Gustavo, uma ala petista, aí, talvez uma minoria petista,
de alguns dirigentes partidários que não veem a nossa liderança, né? A liderança que o deputado Rafael Mota criou ao lado do seu partido, do PSB. Mas tem uma coisa que eu não vou fazer, é trair o meu estado. Isso jamais farei, não é do meu feitio trair o estado do Rio Grande do Norte. E como disse, volto a dizer, não houve nenhum tipo de construção em relação a essa chapa majoritária. Eu acho que a escolha do vice parte muito da decisão pessoal mesmo da governadora. Eu acho que isso é um componente que vai estar do lado dela 24 horas, então parte da sua escolha pessoal. Só que a escolha realmente da candidatura ao Senado não nos passou, né? Nem sequer, talvez, as suplências também foi ofertada ou dita para o PSB sugerir alguns nomes. E nós nos portamos como aliados políticos, entendendo a conjuntura, entendendo as construções que estavam sendo feitas. Só que talvez uma minoria de dirigentes partidários do Partido dos Trabalhadores tem que entender o que o povo do Rio Grande do Norte quer, o que o povo acha dessa composição, né? Quando você fala dessa minoria, né? Quem seria essa minoria? Não, é uma minoria lá que talvez não reconheça o que a gente tem feito pelo Estado. É como eu disse, são algumas pessoas, mas diversos setores do PT, eu digo aqui com toda a tranquilidade, têm apoiado essa nossa escolha, têm apoiado esse nosso projeto, tem inclusive se alegrado realmente por buscarmos alguma alternativa, porque o que a gente tem visto, tecnicamente, é que a governadora ela tem ali mantido ali os seus patamares de intenção de voto de 30 e poucos %, e com essa possibilidade de parceria com o nome se coloca do PDT para ser parceiro de chapa da governadora, o que houve de crescimento foi um pouco da rejeição, o que se dizia realmente que seria uma forma de se agregar novos participantes políticos. E a gente viu que, na verdade, o que houve de aumento foi na rejeição. Depois que se agregou, no caso específico, o ex-prefeito Carlos Eduardo. Você pode analisar as pesquisas históricas, né, do final do ano passado até hoje, depois que se houve essa introdução do nome de Carlos Eduardo, que houve realmente foi um crescimento na rejeição, porque 3 anos e meio atrás é um período muito recente. A gente vê, obviamente... Foi a última eleição, né? Exatamente, onde eram lados antagônicos, onde existia... de certa forma, uma tentativa de se destruir um discurso da governadora, onde houve um claro e evidente apoio ao presidente Bolsonaro, onde houve um apoio político ao presidente Bolsonaro, de setores da família e etc., do próprio candidato contra ela no período. E isso as pessoas realmente elas não conseguem mais entender como é que se pode, em tão pouco tempo, se mudar um discurso, né? Que até há poucos meses atrás se dizia, né? A gente vai ver discursos aí, twitters, falando sobre críticas à administração da governadora, né? Então, assim, as pessoas não conseguem entender na cabeça delas como que a gente identifica, por exemplo, o Rafael Mota é um parceiro político da governadora de imediato. As pessoas me veem com a governadora Fátima, me veem dando suporte, me veem apoiando pautas sociais, me veem criticando o que tem acontecido no governo federal e às vezes não entendem o porquê dessa composição, né? Eu também, de certa forma, me questiono a razão dessa composição. Olha, interessante é a quantidade de comentários aqui no nosso YouTube. Agora, até agora ainda não teve uma pergunta. Todo mundo está comentando. No Popular está pegando fogo o nosso chat aqui no YouTube. Você pode fazer sua pergunta, tá? Eu sei que você pode comentar, lógico, aqui é um espaço livre, mas você também pode fazer sua pergunta. Thaisa Galvão, em cima disso aqui que o deputado Rafael está colocando, você tem mais pergunta a fazer a ele? Rafael, eu queria saber se há realmente fundamento que chegou a ser até ventilado, que no caso seria uma articulação para garantir seu nome como o pré-candidato do governo, da ala governista, de apoio à governadora Fátima Bezerra, se o PSB iria retirar a candidatura de Márcio França a governo do estado de São Paulo, para que aí reforçasse a candidatura de Haddad, do PT, em São Paulo, e em troca disso, o PT viria ali, através do ex-presidente Lula, pedindo ali, num pedido mais forte, para que a governadora Fátima Bezerra trocasse a pré-candidatura de Carlos Eduardo Alves pela de Rafael Mota. Há algum fundamento nessa história? Não, Thaís, é importante falar isso porque eu tenho contato diário com o presidente do nosso partido e em nenhum momento ele falou, Rafael, lança sua candidatura para a gente negociar. O PSB não parte desse pressuposto.
O que a gente tenta fazer é o convencimento em alguns estados, como, por exemplo, São Paulo, próprio Espírito Santo. Nós temos 2 candidatos do PT e do PSB, o atual governador Casagrande contra o senador Cantarato. Isso são situações locais que a gente não procura trazer para a dimensão local, né? São situações que nós respeitamos localmente. Eu venho construindo essa possibilidade com o presidente Carlos Siqueira de muito tempo, Presidente, nós temos lá uma situação que está acontecendo, etc, etc. E ele tem visto realmente essa situação. Ele disse, Rafael, a hora é agora, então eu vou pedir para incluir o seu nome nas pesquisas e ver como se comporta naturalmente. E eu tenho dito para ele que a pesquisa das ruas, pelo menos os incentivos que nós temos tido, são enormes, como eu disse, da classe política, de setores do PT, de setores que de prefeitos, de vice-prefeitos, de vereadores, da população de modo geral, que tem acompanhado essa discussão nacional, né? É muito evidente, eu acho que, inclusive a gente defendeu, Nicarla, lá atrás, porque existiam setores do sul e sudeste do nosso partido que não queriam que nós dessemos o apoio ao presidente Lula. E a gente foi fundamental na discussão interna do partido, já que nós estávamos no segundo mandato pelo PSB, membro do Diretório Nacional, membro da Executiva Nacional, discutimos e forçamos a barra realmente para que a gente pudesse caminhar junto em todo o Brasil, dando suporte ao presidente Lula. Setores do Sul e Sudeste não tinham esse mesmo entendimento, porque achavam que não era o momento para isso. O interessante talvez seria sair com uma candidatura própria. A gente viu que é uma luta, é a eleição mais importante da história do nosso país. Eu sei que muitos podem discordar, mas a gente está fazendo aí uma eleição que grandes ditaduras de outros países começaram a ter fôlego a partir do segundo mandato. E a gente está num embate do autoritarismo contra a democracia, num debate da Constituição contra o totalitarismo quase, de forma plena. Então, nossa preocupação é essa, se Lula é um bom candidato ou não, se as pessoas... A gente tem que defender a democracia e hoje está sendo representada pela figura de Lula. Tanto que nós estamos reunidos em um arco de aliança de vários segmentos, de vários partidos, em prol dessa candidatura, porque aí nós achamos que é viável para realmente salvar o país. Inclusive aqui no YouTube, o fórum de discussão está sendo muito grande em torno disso, dessa questão de se você deve apoiar Lula, se não deve, por que você está apoiando Lula, porque, enfim, é muita pergunta nesse sentido. Deixa eu perguntar, Gustavo Negreiros, ainda tem pergunta a fazer aqui ao deputado Rafael, Gustavo? Só um detalhe, viu? Ele já avisou o seguinte, Nicarla, eu sei que você, Gustavo e Thaisa gostam de conversar e muito. Quando juntam os três, então, nem se fala. Mas ele ainda não almoçou, então ele ainda está, né, numa fase assim, com fome. Mas, né, candidato é candidato, né, Gustavo? Então, vamos lá para outra pergunta. Ele aguenta aí mais 40 minutos, 50 minutos, tranquilo, tem aí caloria suficiente para queimar nesses próximos minutos. Ele é jovem, né, Gustavo? Ele é jovem. Deputado, agora assim, o senhor dá esse apoio à governadora Fábia Bezerra, mostrou lealdade, tem mostrado muita lealdade durante todos esses 4 anos, esses últimos 4 anos, ao governo dela, ao grupo dela, mas vamos imaginar o senhor numa campanha. Aí está lá a governadora discussando, o senhor vai subir nesse palanque, o senhor vai montar um palanque assim na cidade, no outro quarteirão, como é que vai ficar? Tem Dona Flor e seus 2 maridos, não tem Dona Fátima e seus 2 senadores? Eu acho Meu Deus, isso é uma criatividade, né? Isso é uma criatividade. Não, o que está se desenhando é uma forma legítima de pleitear um espaço que, do meu ponto de vista, tem que ser para o povo do Rio Grande do Norte. Tem que ter alguém que tenha coerência, que dê o suporte político até mesmo, de certa forma, governabilidade, no caso da vitória do presidente Lula. Ou então de oposição, né, respeitosa, mas oposição para evitar que situações como a que ocorreram, como a reforma da Previdência, como a reforma trabalhista, como tantas outras situações que ocorreram, como a forma de gerenciamento da pandemia, não ocorra novamente. Eu acho que a gente precisa ter alguém. É interessante a gente fazer essa análise, porque realmente eu voto na governadora, não adianta, não tem quem tire o meu voto de Fátima, porque eu acredito que ela é o melhor para o Estado. Não tem quem tire o meu voto para o presidente Lula, porque eu certamente acho que é o melhor para o nosso país, realmente, para a gente recuperar o respeito internacional, etc. Todas as situações que têm descredibilizado o nosso país. O preço da gasolina foi precificado em dólar por causa do presidente Temer, o qual eu fiz oposição. Realmente é importante, Gustavo, a gente até tratar esse assunto, a questão do impeachment. Não vejo problema em falar sobre isso.
Naquele momento, eu mantive a coerência por ser de um partido de oposição. Nós éramos um partido de oposição e a Câmara tem um papel, a Câmara dos Deputados tem um papel de se permitir a investigação sobre determinada denúncia. Sim, e porque assim naquele momento você votou pelo impeachment da presidente Dilma. Corrigindo você, Micaela, nós, deputados federais, temos o papel de autorizar investigações sobre determinadas denúncias, e assim o fizemos. E volto a dizer, e é assim o Senado que vai fazer realmente a cassação ou não. Inclusive, senadores mudaram do dia para a noite de opinião e etc. Eu mantive minha coerência. E aconteceu o que aconteceu, a gente sabe. Imediatamente, o que houve de pressão para se fazer parte da bancada do presidente Temer, de oferta de cargos nacionais, de cargos de relevância, de indicações, de emendas parlamentares, de extras de emendas parlamentares. E quando eu vi que nós estávamos caminhando para uma reforma trabalhista, a primeira coisa que eu fiz foi realmente dar um cavalo de pau no carro e ir para a oposição, inclusive encontrando com a senadora Fátima naquele momento, onde nós juntos enfileiramos ali uma oposição ferrenha ao governo Temer. Fui eleito em 2018, oposição ao governo Temer, minando todas as minhas bases, porque deputados federais que davam suporte ao presidente Temer enviavam milhões de emendas parlamentares para prefeitos que nos apoiavam, porque a gente sabia que existiam cargos que eram loteados na esfera federal. E imediatamente eu fui para a oposição. Mas Micaela, nesse caso, na oposição não existe oportunismo. Você migrar para uma situação, você migrar para um governo federal ou estadual é muito fácil. O que precisa é ter coragem para você ser oposição. E essa coragem não me faltou, não. Por isso que eu não traio o povo do Rio Grande do Norte. Mas nesse caso, o que Gustavo te perguntou, você consegue visualizar isso? Não. Vai ter dois candidatos ao Senado, um vai estar num lugar, o outro vai estar em outro e a governadora vai estar onde? Como é que você se posiciona diante disso? Olha, eu em 2018 as pessoas falavam que eu não ia me reeleger, porque eu só tinha 11 prefeituras pequenas e etc. Eu era oposição ao governo Temer, eu era oposição ao governo do Estado e todo o meu posicionamento refletiu numa reeleição grandiosa, tanto que eu fui o candidato à reeleição mais votado, eu era o único candidato à reeleição contra Temer e me reelegi, porque eu estava do lado certo. E a minha preocupação nesse pleito, caso se concretize esse nosso projeto, é realmente fazer com que a reeleição da governadora aconteça e que a gente consiga também ocupar os espaços na Câmara Federal com pessoas que deem governabilidade ao governo Lula e que a gente também ocupe espaços no Senado Federal para a gente dar sustentabilidade ao governo Lula. Se vai existir dois palanques ou não, eu não sei. Eu espero que não. Tenho toda a certeza que a governadora vai analisar a melhor forma possível, mas eu tenho uma coisa que eu tenho certeza que eu irei para as ruas, é ao lado do povo do Rio Grande do Norte. Isso eu tenho certeza. Olha, tem muita gente aqui, continua assim, ame-o, deixe-o e vai para lá e vem para cá. Mas tem uma pergunta aqui, que é porque tanta gente que faz, Jesus, que eu já me perdi na pergunta, mas tem o Astrogildo, que perguntou assim, afinal de contas, a governadora não escolheu o nome de Carlos Eduardo, por que estão querendo mudar? Eu achei engraçado aqui, eu acho que isso é com você, Gustavo, que você está muito arrumadinho hoje. O Gui Guido está dizendo assim, já deu para notar que essa entrevista é um arrumadinho. Eu acho que tem alguma coisa... Não é arrumadinho, não. Você está tão arrumadinho... Não tem alisar com o cabo de esquerda, não. Tá vendo? Posso? Por favor, pode, Gustavo, estamos aqui para isso. Olha, eu já deixo, ele pode responder a pergunta do Astrogildo, querendo saber, depois que arrumaram tudo, então quer dizer que agora vão querer mudar a opinião da governadora, a decisão da governadora em apoiar Carlos Eduardo? Ele botou assim, vão atropelar a escolha da governadora que já está com Carlos Eduardo? Na verdade, eu não vi nenhuma declaração da governadora Fátima falando que o candidato dela ao Senado é Carlos Eduardo. Eu até agora não vi nenhuma... A gente vê declarações de algumas pessoas, ou minoria do PT ali, realmente. Mas ela mesmo... Eu não vi, eu não sei se vocês viram aí, mas eu não vi nenhum tipo de declaração, nem aspas, nem Twitter, nem entrevista, nem nada. Alguém, Thaisa Galvão, Gustavo Negreiro, vocês viram? Não, Micaela, não. Não, a governadora ainda não se pronunciou de jeito nenhum. Agora, o grupo da governadora o tempo inteiro diz, e deixa muito claro quando a gente fala inclusive no nome de Rafael, eles reagem dizendo que o candidato deles é Carlos Eduardo Alves, mas a governadora mesmo não abriu a boca para nada. Eu quero aproveitar e fazer só mais uma perguntinha para Rafael. Rafael, você vem conversando com a governadora Fátima, você deve ter tido aquela conversa com a governadora Fátima, onde você deve ter dito para ela
que Carlos Eduardo, como é que ela vai apoiar um candidato que disse que ela não sabia administrar nenhuma birosca, isso se referindo a Carlos Eduardo, que chamou ela de corrupta, no caso dos respiradores, quando ele dizia que o PT ali era todo corrupto, que chamou a governadora de incompetente. Você deve ter conversado com ela sobre isso. Qual foi a resposta de Fátima Bezerra para você? Thaís, eu não cheguei a conversar isso com ela porque eu acho que ela sabe, o PT sabe, os auxiliares dela sabem. Não preciso chegar e externar esse tipo de situação, né? A própria rede social sabe, os próprios potiguares sabem a opinião. O que eu cheguei a conversar com ela foi dizer que nós estávamos sempre à disposição, o PSB, para a composição da chapa. O que fosse necessário para realmente a gente poder ter alguém legítimo representante potiguar e, além de tudo, defensor das causas sociais, além de tudo, alinhado com a ideologia do pensamento da governadora, nós estaríamos à disposição. O que me consta é que não houve nenhum tipo realmente ainda de indicação do nome do ex-prefeito Carlos Eduardo Alves para se compor essa chapa majoritária, né? O que eu estou fazendo, Thaís, é humildemente pedir que o meu nome entre nas pesquisas, que a gente possa testar o nosso nome. A governadora sabe que pode confiar em mim, a governadora sabe que o nosso partido é um partido aliado nacionalmente, onde nós iremos nas mesmas trincheiras de batalha, junto com Alckmin, junto com Lula, para buscar resgatar a presidência do nosso país. Eu acho que tudo isso é evidente, ninguém precisa colocar realmente na frente da governadora. E esse grupo político, Thaís, que você tem falado, que tem dado declarações em relação à formalização, à concretização dessa chapa, me consta que são 3 ou 4 nomes ali que têm realmente falado isso, né? O que eu sinto dentro do próprio PT, setores do PT, realmente um estímulo ao nosso nome. Eu tive contato com diversas lideranças do PT, mandatários e não mandatários, e as pessoas têm dito, Rafael, eu acho que é uma forma realmente... Natália Bonavides, por exemplo. Não, Natália é uma grande amiga. Eu disse para ela que falei, Natália, você para mim era um nome, primeiro para a prefeitura em Natal, segundo para poder ser uma candidata a senadora à altura que o nosso parlamento precisava. Mas ela te apoia? A gente tem um tratamento muito de amigos, estudamos juntos, ela é uma pessoa que é de partido, ela está analisando o ambiente, tem pautas que ela está muito mais preocupada em relação a essa discussão, e a gente não chegou a tratar especificamente sobre isso no Senado. A gente discute muito na Comissão de Educação, nós somos parceiros, a gente discute muitos problemas nacionais, mas não cheguei a pormenorizar essa situação, mas ela está ciente dessa situação. Eu vou agora chamar de novo o Gustavo Negreiros, porque eu passei Thaísa na frente, né? Aí agora, Gustavo Negreiros. Eu não vou, é porque eu ia falar o negócio do pneu de novo, mas aí eu vou, como disse o deputado Rafael, eu vou pormenorizar essa situação do pneu. Gustavo Negreiros pode fazer aí a sua pergunta. Deputado, é o seguinte, vamos ver se essa vez o senhor responde a pergunta, né? Que ele pode falar, vai ali, né? Levando. É bom político, viu? Porque... Mas vamos lá, diretamente. Essa aí o senhor não vai ter que sair, não. O senhor anda muito pelo Estado, nos 4 anos, isso aí é fato. Todo final de semana o senhor está lá pelo interior, o senhor vai formando suas bases, gente que apoia o senhor, prefeito, vice-prefeito, vereador, liderança. Porém, o senhor agora está indo para um outro projeto, para um projeto de Senado. Obviamente que política não aguenta vácuo, né? Esse espaço tem que ser preenchido. E essa turma que está com você vai ficar lá meia órfã, né? Então, os gaviões vão lá, atrás desse seu voto. Esse é o pré-lançamento aí, o Senado. O senhor indo em direção... O senhor agora tipo levantou a roda dianteira. Tem que ir mesmo, porque a ré é muito difícil de dar. Se der uma ré, pode lhe prejudicar bastante. Como é que o senhor vai lidar com isso? Assim, tem volta? O senhor libera suas bases para quem quiser ocupar o espaço aí para deputado federal? Eu tive conversando, inclusive, na verdade, muitos amigos nossos do interior, prefeitos, vereadores, têm nos ligado, realmente estimulando, por incrível que pareça, porque, sabe, muitos prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, que são extremamente importantes, eles têm sobrevivido à base de emendas parlamentares, né? A gente tem feito aí um trabalho, são mais de 170 milhões que mandamos para o Rio Grande do Norte em emendas parlamentares. É importantíssimo porque são as emendas, muitas das vezes, que algumas políticas públicas acontecem graças às emendas. Não existe essa situação de que os prefeitos estão com bolsos cheios, né? Não é nem plural metafônico, é plural normal, porque muitos prefeitos estão realmente com dificuldades.
Se não existir uma emenda parlamentar de um deputado federal para enviar para essas prefeituras, não acontece nada. E é uma atividade republicana, você enviar emendas para um município. Essas emendas, saibam vocês não, mas são destinadas justamente para atender a população na saúde, na educação, na segurança, no calçamento da rua. Tudo isso é um papel de um parlamentar, de um deputado federal e de um senador, se caso não saibam aí em casa. Mas, assim, a questão das bases, todos eles estão assim, muito empolgados, a empolgação, 99% estão empolgados nesse nome sugerido para o Senado. Estão aguardando também, inclusive, um posicionamento nosso para saber o direcionamento desses apoios, né? Os nossos prefeitos, eles confiam muito na nossa palavra, porque a gente está diuturnamente visitando, entendendo os problemas, atendendo. O prefeito, eu recebo de imediato, se for em Brasília, foi em Natal, prefiro muito mais ir até o município, junto com os vereadores. Eu tenho o prazer de receber vereador, para mim é um prazer enorme ter, porque são essas pessoas que batalham todos os dias nas suas comunidades, viu, Micarla? O vereador costuma falar que é o principal agente político da República Brasileira, que é o cara que está lá diuturnamente, lá batalhando por melhorias de vida para a sua comunidade, assim como os prefeitos. Então, essa confiança, Gustavo, essa confiança, esse fino trato que nós temos com os prefeitos e os vereadores, eles se sentem muita confiança na minha palavra. Então, eles sabem que se nós orientarmos determinado nome para fazer essa composição no município, eles sabem que vai ser uma pessoa de palavra, uma pessoa que vai tentar dar continuidade ao nosso trabalho como deputado federal. Então, eles estão muito seguros, mas assim, a empolgação é enorme, E isso é um dos termômetros, Micarla, que faz a gente cada vez mais realmente acreditar que possa ser, esse projeto se concretize. Deputado Rafael E o palanque, rapidinho, o palanque que o Gustavo perguntou se vai ter 2 palanques, eu vou subir num palanquezinho. Muita gente está perguntando aqui, se eu vou botar um tamborete ali do lado. Responda. Eu não tenho problema nenhum, o que eu preciso ter é o povo do Rio Grande do Norte do meu lado. Eu preciso eleger a governadora Fátima, preciso eleger o presidente Lula. Se houver 2 palanques ou não, eu sei que eu vou estar na Feira Livre, como sempre estou, eu vou estar na casa das comunidades, nas pessoas, visitando as ruas, as obras que nós fizemos pelo Rio Grande do Norte. O palanque, se existir, vou subir para pedir voto para a governadora, vou subir para dizer o que eu fiz pelo Rio Grande do Norte e que as pessoas devem conhecer e já conhecem Rafael Mota e que nós somos pessoas que a minha pessoa jamais vai trair o povo do Rio Grande do Norte, isso pode ter certeza. Deputado Rafael Mota, eu quero agradecer pela sua participação, agradecer aqui Gustavo Negreiros, agradecer Thaisa Galvão. A gente nem chegou até 3 horas, tá vendo? A gente liberou ele antes. São 10 para as 3 ainda, tá na hora boa de almoçar, vocês não acham? 10 para as 3? Político almoçar já é uma raridade, né? Político e jornalista almoçar já é uma É raridade. uma raridade. Fala, Gustavo. Rafael, quer dizer então que vereador vale mais que um palito de fósforo queimado, que vice não é só vice e que prefeito está cheio de dinheiro no bolso? O vereador é o principal agente político da República Brasileira. Prefeito sofre para danado. Se não tiver emenda parlamentar, tem muita política pública que não acontece. E vice é tão importante quanto o prefeito, porque através, muitas vezes, de um vice que se ganha uma eleição. Isso eu tenho consciência. Rafael Mota, deputado federal, muito obrigada pela sua participação. Micarla. Thaisa, Gustavo, a gente se vê amanhã aqui, logo depois do Patrulha aqui no Jornal do Dia. Deputado, obrigada, seja sempre bem-vindo e a gente espera estar dando os próximos capítulos dessa história aqui em primeira mão, aqui no Jornal do Dia. Fique à vontade aí para usar os nossos microfones, as pela câmeras atenção, da TV. pelo convite, pelo esse bate-papo aqui muito produtivo. Agradecer a Thaisa Galvão e a Gustavo Negreiros, jornalistas altamente antenados com a política nacional e também do estado do Rio Grande do Norte. E mais uma vez, obrigado pelo convite, estaremos sempre à disposição. Seja sempre muito bem-vindo. E assim a gente termina a nossa entrevista com essa edição especial aqui no YouTube da TV Ponta Negra. Jornal do Dia, a gente volta amanhã, logo após o Patrulha. Espero você.